E aí, moçada, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam ótimos. Estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal Música Gospel e o vídeo de hoje é muito interessante. Eu vou falar das 3 chances de salvação. Sim, Deus é tão bom, tão misericordioso, tão longânimo, tão paciente que Ele dá 3 chances para o ser humano salvar. E o ser humano, sendo ruim, miserável, imundo, né? Isso que eu não estou falando, né? É a Bíblia, tá? Se você lá lê no versículo que fala assim, que as nossas melhores, está em Isaías, né? Nossas melhores atitudes são como trapos de imundície, né? Então você vai entender. Então, realmente, Deus é muito bom. Deus é misericordioso, maravilhoso, tem muita paciência conosco. E ainda bem que Ele é Deus, né? Ainda bem que Ele é Deus. Muito bem, e hoje eu quero falar para vocês dessas 3 maneiras que o ser humano tem de salvar-se, né? De obter a salvação, porque Deus é muito bom. Então vamos abrir aqui a Bíblia e vamos ver esses versículos que eu quero falar com vocês hoje aqui. Primeiro ponto muito importante que a gente vai falar antes de entrar nas 3 chances que nós temos da salvação, é que o inferno ele não foi criado por ser humano, ele foi criado para Satanás e seus anjos. E você pode ler isso lá em Mateus 25:41. Vamos ler junto, ó. Tá aqui, ó, o texto aqui. Bem legal para a gente ler aqui, ó. Então dirá ele aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartam-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o inferno ele não foi preparado para o ser humano. Entretanto, o ser humano é tão ruim, tem uma carnalidade tão pecaminosa, ele é um homem tão hediondo que ele é capaz de se lançar no inferno por conta própria. O próprio homem decide ir para o inferno, é uma decisão particular dele. Então, por isso que eu falo com vocês, nós temos que domar a nossa decisão de estarmos com Deus, a nossa decisão de amarmos a Deus, a nossa decisão de ficar do lado de Deus, porque se você tomar uma decisão errada, você vai tomar uma decisão eterna. Pode ser para o bem ou pode ser para o mal, então saiba tomar suas decisões. A primeira chance de salvação que nós temos é agora, nessa era que nós estamos vivendo, nesse momento agora que você está me ouvindo nesse vídeo, você tem a chance de ser salvo, tá? E como é que eu escolho ser salvo? Ficando com Cristo, tá? Aceitando a Cristo, mudando a sua vida, tendo uma nova vida com Cristo, tá? E a gente vai ler isso aqui, que é um versículo muito famoso que todos conhecem, tá lá em João 3,16, né? Que você já sabe. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho do gênero para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus morreu por você para você ter vida eterna. E se você escolher, você terá a vida eterna, tá? E se você continuar, vai vendo aqui que é muito importante esse versículo, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então é justamente isso que está falando, tá? A primeira chance de salvação você vai ter agora. Tá me ouvindo aí, ó? Tá? Então decida ser salvo. É você que decide. Então, se você quiser seguir o caminho do bem, Deus está contigo. Se você quiser seguir o caminho do mal, Satanás está contigo. Então, a decisão é sua. Essa é a primeira chance de salvação. Nós temos que decidir agora se eu quero ou não ser salvo, tá? Então, vamos decidir, tomar a decisão certa, pessoal, porque nós estamos falando de uma decisão eterna. É eternamente vivendo num lago de fogo, né? Então, é muito importante saber que a gente tem que tomar a decisão correta. Tem algumas religiões pregando aí que a gente vai dormir ou que a gente vai ser esquecido. Não existe nada disso não, meu queridão. É céu e inferno. Na eternidade só tem 2 lugares, céu e inferno.
até chegar na eternidade a gente tem um caminho muito longo. Isso está na minha série de escatologia. Porém, o resultado final é céu e inferno, tá? Então, quem decide ir para qual lugar é você que toma a decisão. Deus está do seu lado, te ajudando a tomar as decisões corretas, mas no final, quem decide é você, para qual lugar que você vai. E uma outra coisa muito importante dizer é que Jesus está esperando só uma coisa para voltar. O que ele está esperando? Vamos lá ler a Bíblia? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim, tá? Mas, então está dizendo aqui que esse evangelho do reino, o evangelho do reino de Jesus, vai ser pregado em todo o mundo, ou seja, todo mundo vai ouvir falar de Jesus, tá? Não precisa aceitar, não precisa falar assim, eu aceitei Jesus, não precisa disso não. Eu já ouvi falar que Jesus, né, ele veio e morreu na cruz, é só isso, tá? Não precisa aceitar, não. Então, se a última pessoa que ouvi falar de Jesus falar assim, veio um Cristo, morreu pelos seus pecados, derramou sangue. Eu não acredito nele, não tem problema, você não acreditou? Já cumpriu a promessa, que a última pessoa que conhecer de Jesus, aí Jesus vai voltar. Tá vendo o tamanho da misericórdia de Deus? Deus, ele é tão longânimo, né? Às vezes a gente olha para a sociedade tão deprimente, homens que fazem tanta crueldade, terrorista, pessoas que matam criança. A gente não consegue entender por que Deus está demorando. É porque ele é amoroso, ele está esperando a última pessoa ouvir falar de Jesus. Olha o tamanho do amor de Deus. Olha quanta oportunidade ele está te dando, né? Decida estar com o Senhor, porque você está tendo chance agora. Vai chegar um tempo que você não terá mais chance de se render ao Senhor, tá? Então, tome a decisão a melhor decisão que você pode tomar é ter um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E você pode fazer isso aqui agora. Depois que eu terminar, a gente vai fazer uma oração. Se você decidir aceitar o Senhor Jesus, eu vou falar mais um pouquinho para vocês do que vocês deverão fazer. Então, essa é a chance que você tem de se redimir dos seus pecados, aceitar a Jesus e mudar a sua vida. Tá. A segunda chance de salvação, e se eu perder essa chance, Deus ainda vai me dar outra chance? Vai te dar outra chance. O que vai acontecer? Tá? Vai acontecer o seguinte: antes da grande tribulação, se vocês querem saber o que é grande tribulação, vou deixar a série completa de escatologia, que tem tudo lá, você pode fazer sua pesquisa, tá bom? Então, antes da grande tribulação, Jesus vai voltar, né? Essa vinda de Jesus, tem gente falando aí que vai ser invisível, não é invisível, né? Muitos verão, tá? E carros ficarão desgovernados, não tem como ser invisível. Ele vai escolher um grupo seleto para subir com ele. Não é todo mundo, não é todos os crentes, é quem ele escolher. Ele vai saber julgar quem é a pessoa certa para subir no arrebatamento, ok? Se você tem dúvidas sobre isso, minha série de escatologia está embaixo, ok? Então, o que vai acontecer? Jesus veio, retirou a igreja santa, né, que ele julgar santa, não é todo mundo, e aí vai vir um período de 7 anos de grande tribulação sobre a terra. E aí o anticristo vai surgir, o falso profeta, e vamos ter também a marca da besta, tá? Tudo isso é um evento só de 7 anos, ok? Mas CP, o homem vai ter chance de ser salvo nesse período? Vai ter chance de ser salvo, tá? E é muito importante você atentar para isso. Vamos supor que você não subiu no arrebatamento, você ficou. Então, o que você tem que fazer? Buscar a santidade, se render aos pés do Senhor, não aceitar a marca da besta, fugir do anticristo. Normalmente, a resistência do anticristo vai para Jerusalém, tá? Então, se programe para ir para Jerusalém também. Então, é importante falar sobre isso aqui. Eu quero abrir um versículo e falar com você sobre ele. Então, a questão do arrebatamento está aqui, ó, descrita em 1 Tessalonicenses 16, 17, aqui, ó. O próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para encontrar-se com o Senhor nos ares. Não estou tirando palavras de minha boca, isso aqui é o próprio Senhor Jesus que está falando desse arrebatamento que vai retirar boa parte da igreja, né? E aí então vai surgir o período de 7 anos, né, que o anticristo vai ser solto.
Tem um texto muito interessante que está aqui em Daniel 9:27, que eu vou ler para vocês, que diz assim: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Ou seja, é um período de 7 anos, 3 anos e meio de vamos dizer assim, falsa bonança, e mais 3 anos e meio de muita perseguição religiosa. Então, se você aceitar a marca da besta, você já está condenado, tá? Então, já é inferno de primeira, não tem o que fazer. Nos 3 primeiros anos, o anticristo vai parecer um Deus maravilhoso, ele vai resolver o problema aí do coronavírus, das doenças, ele vai tentar fazer falsos milagres. E nos 3 anos e meio aí ele já vai vir com tudo e botar a marca da besta, e se você não aceitar ele, você vai se lascar, tá? Você vai ser morto, torturado, e você já sabe dessa história. Então, a segunda chance que Deus dá para o ser humano se salvar é durante a grande tribulação. Então, se você quer se salvar, né, não ir para o inferno, você tem que se manter fiel durante esse período de 7 anos, tá? Você tem que se manter fiel ao Senhor Jesus, não é fiel ao anticristo não, fiel ao Senhor Jesus, porque ele vai fazer de tudo para negar a Cristo, e ele vai fazer de tudo para se titular Deus, ele vai dizer que ele é Deus, né? Então você tem que ficar esperto, não aceitar a marca da besta e, né, fazer parte dessa resistência e evitar ao máximo de ter um contato ali com o anticristo. Se você precisar ser morto, torturado, não importa. Porque se você foi fiel, Jesus é fiel até o fim, tá? E ele vai te dar o prêmio da sua fidelidade, principalmente os mártires, né? Aqueles que morreram por amor do nome do Senhor Jesus. Então, a segunda chance que o ser humano vai ter de ser salvo é durante a grande tribulação. Nesse período de 7 anos, muita gente vai ser salva porque eram fiel, né, até o fim. Foi torturado, foi morto, não interessa. Até mesmo os que sobreviveram e ficaram na resistência e vão ser salvos por Cristo, esses serão salvos, né, do inferno, tá? Então, se você estiver na grande tribulação, mantenha-se fiel ao Senhor. Segunda chance. Bom, e a terceira chance de salvação vai ser aonde? Onde que vai ter a terceira chance? Olha como que Deus é bom, né? Os amenelistas, eles tendem a dizer que o ser humano só tem uma chance. Agora, se não for salvo, já era. Não tem como, pessoal. Não tem como. O ser humano é que nem cebola, tem que ser por etapa. Primeiro, ele dá a chance de ser salvo agora. Ah, não foi salvo agora não? Tem uma chance de ser salvo durante a grande tribulação. Ah, manteve-se fiel ao Senhor, vai ter uma próxima etapa que se chama milênio, que só os eleitos, as pessoas que foram fiéis, isso tudo tem na minha série de escatologia que está embaixo, só os que forem fiéis ao Senhor vão entrar no milênio. Os que forem fiéis durante o milênio, eles vão ser salvos. Então são 3 chances. A terceira chance de salvação será durante o milênio. Vamos ler aqui um versículo que diz sobre isso, ó. E quando terminado os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. O Senhor Jesus veio, salvou as pessoas da grande tribulação, iniciou o milênio. O próprio Senhor Jesus governou o milênio, com um reino de paz, mansidão, bondade, um reino de santidade, um reino tão bom que não terá problema de desastres naturais, não terá morte, não terá doença, não terá nada disso, tá? Mas mesmo assim, a maioria das pessoas vão se desviar do Senhor Jesus, vão ser enganadas pelo diabo e vão se desviar, tá? Então, apenas poucas pessoas vão ser salvas realmente. A Bíblia, muitos teólogos dizem que é apenas 10%, 5% da população. Eu não sei exatamente. Espero que não, espero que seja mais, né? Mas muita gente chega a dizer que até 90% da população será condenada, tá? Porque vai desviar do Senhor Jesus e vai aceitar, né, a pregação falsa do diabo, né? Então, mais uma chance de salvação o ser humano vai ter no milênio. Olha como o nosso Deus é bom. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Ele nos dá 3 chances de salvação, né?
Ah, se você não for salvo agora, entrou na grande tribulação. Se você entrar na grande tribulação, você vai ter certeza do que eu estou falando e você vai ter que ser fiel ao Senhor durante esses 7 anos. Depois desses 7 anos, né, de grande tribulação, se você foi fiel, você vai entrar no milênio. E se você continuar fiel ao Senhor durante esses 1000 anos, você vai ser salvo, tá? Então são 3 chances que o ser humano tem para ser salvo. Só não é salvo se o ser humano não quiser. Infelizmente, a gente percebe que a humanidade é muito depravada mesmo, a humanidade é terrível, a humanidade é egoísta, é pecaminosa, o ser humano é capaz de fazer coisas horríveis, né? Mas o ser humano que se render à vontade do Senhor Jesus e que aceitar o Senhor Jesus e que mudar a sua vida, ele entra e salva, tá? Como diz em Apocalipse, quando eu bater na porta e você abrir, o próprio Senhor Jesus vai entrar e vai cear com você na sua casa e vai fazer parte da sua vida, tá? Mas aqueles que negaram o Senhor, eles também serão negados por Cristo. Então, a decisão, meu querido, é somente tua, tá? Por isso, eu quero te dizer, o nosso prêmio é o céu, a nossa glória é o céu. Não temos glória nessa terra. Nós teremos glória no lar celestial. A gente pode até ter vitórias nessa terra, mas a nossa glória é lá no céu. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós, tá? Então, se você quer receber essa glória, você quer se render ao Senhor Jesus, eu quero te convidar a fazer uma oração. Abaixa a tua cabeça aí comigo, né? Entra na presença do Senhor e fala com Ele assim, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que preciso da sua bondade, da sua misericórdia, da tua mão poderosa, eu reconheço que esse mundo sem ti não é nada, eu reconheço que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, Deus, eu quero pedir perdão dos meus pecados, me render à tua presença, dizer para o Senhor que eu preciso de ti, sem ti eu não sou nada, que eu preciso e anseio da tua presença. Por isso eu me rendo, aceito agora no meu coração o teu Filho amado, Cristo Jesus, e eu quero caminhar junto com Cristo para receber o teu maravilhoso prêmio galardão. Amém? Amém. Tem muita gente falando, pessoal, que não vai ter inferno, que Deus vai simplesmente esquecer da pessoa. Não vai nessa, tá? Existem muitos versículos que falam do inferno. No Novo Testamento, Jesus alerta para que você não vá para lá, porque é uma eternidade de sofrimento. Então, fique firme com o Senhor, porque o destino da eternidade, o destino lá no futuro só é 2, céu e inferno. E então depois eu vou falar um pouquinho aonde que as almas vão depois que morrem, mas isso é um outro vídeo. No final de tudo, lá na eternidade é céu e inferno. A decisão é sua, é você que escolhe. Qual o lugar que você quer? Está na presença do Senhor ou está no inferno sofrendo eternamente no lago de fogo, né? A decisão é só tua. Se você não tem um compromisso com o Senhor Jesus, se renda agora aos pés do Senhor. Entre numa igreja evangélica mais próxima das suas casas, procure conhecer o discipulado, procure conhecer mais da Bíblia, estude mais a Bíblia, coma a Bíblia, pessoal, e esteja cada vez mais próximo de Deus, porque nós estamos vendo que os tempos estão ficando cada vez pior e logo, logo vai surgir o anticristo e nós temos que estar firme com o Senhor. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir para deixar um joinha. Fique com Deus. Até a próxima, valeu e fui!